No começo dessa temporada, a situação de Endrick era de tristeza. O jovem atacante estava mofando no banco do Real Madrid, não tinha oportunidades de mostrar seu futebol e via o seu sonho de estar na Copa do Mundo com a seleção brasileira cada vez mais distante. Numa última tentativa de tentar reverter esse cenário, Endrick assinou com o Lyon por empréstimo, ativou o modo caverna e está se dedicando 200% na sua performance, para que possa não só ter ritmo de jogo, mas realizar o seu sonho de voltar a vestir a amarelinha. Bom, parece que ele já conseguiu dar o primeiro passo nesse sentido, e você vai entender toda essa história nesse vídeo aqui. Ancelotti está de olho nele. Esse começo incrível do Endrick tem sido notado pelo mundo todo, e não é para menos. A chegada dele tem sido meteórica. Desde a sua contratação, Endrick tem 5 jogos. Em 5 jogos, são 5 gols e 2 assistências, além de ter sido eleito o melhor em campo em 4 desses 5 jogos. Outro fator que tem sido muito relevante. O Endrick, desde que chegou no Lyon, tem ajudado demais na parte coletiva. Com o brasileiro em campo, o time francês cresceu absurdamente de produção. Ele elevou mesmo a moral da equipe. Tanto que desde a sua chegada, o Lyon conseguiu já chegar nas quartas de final da Copa da França e subiu para a 4ª colocação do campeonato francês. O impacto de Endrick no Lyon tem sido imediato. Não só pelos gols, mas pela confiança dentro do jogo. Finaliza a todo momento de fora da área, vai para cima das defesas adversárias, faz boas tabelas e todo mundo sabe que ele só não faz mais gols por partida porque por muitas vezes seus companheiros também não ajudam. O que está acontecendo nesse momento é o que todo mundo já esperava. O Endrick jogar bem tendo uma sequência mínima de jogo. Porque até então no Real Madrid, no começo da temporada, não tinha nem como esperar que ele jogasse bem, porque ele basicamente não jogava. Quando teve oportunidades, foi jogando 3, 4 minutos de o fim de um jogo, que não é tempo suficiente para alguém conseguir mostrar serviço. Então ele no Lyon só está mostrando aquilo que é o óbvio, que um jogador do nível dele, se tiver um pouquinho só de sequência, naturalmente já vai fazer diferença e a qualidade já vai aparecer. E agora vem o ponto que o Endrick estava tão ansioso para acontecer. Com essa boa fase que ele tem vivido no seu começo de Lyon, com golaços, finalizações potentes, ele conseguiu o que ele mais queria, chamar a atenção de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Nós temos apenas 2 convocações até a Copa do Mundo, e o Endrick sempre teve como principal objetivo ter minutagem, independente do time que ele jogasse, para que ele pudesse voltar para o radar da seleção e tentar chegar na Copa do Mundo. E ele conseguiu dar esse primeiro passo. Segundo informação do programa espanhol El Chiringuito, o Ancelotti está acompanhando o rendimento do Endrick no Lyon, está empolgado com o que está vendo e está seriamente considerando convocá-lo agora já para a próxima lista, para a lista do mês de março, quando o Brasil, em amistosos preparatórios, enfrentará as seleções da França e da Croácia. 2 jogos de peso. A França, hoje uma das melhores seleções do mundo, uma das favoritas para a Copa do Mundo, e a Croácia, a seleção que eliminou o Brasil no Catar em 2022. 2 ótimos testes e nos quais Endrick poderá estar envolvido. Vale lembrar que o Ancelotti foi técnico do Endrick na primeira temporada dele no Real Madrid. E o Ancelotti sempre deixou claro que era muito fã da qualidade do Endrick e que ele só não tinha mais minutagem porque ele brigava por posição com 3 jogadores acima da média demais: Vini Júnior, Rodrigo e Mbappé. Mas ele sempre disse que o Endrick tinha muita qualidade, que era um jogador muito humilde, um jogador que sempre queria aprender nos treinamentos, tanto que o próprio Endrick revelou que o Ancelotti, já como técnico da seleção brasileira, o aconselhou a sair do Real Madrid para que ele pudesse ganhar mais ritmo de jogo, mais espaço e se desenvolver em outro lugar. O Endrick acabou então levando isso em consideração para poder efetuar o seu empréstimo ao Lyon e então chegar onde está agora. Em resumo, o que tudo isso quer dizer? Que ele voltou para o radar da seleção e que está mais vivo do que nunca na briga para ser o 9 do Brasil na próxima Copa do Mundo. O que eu acho da possível volta dele? Para esses amistosos do mês de março contra França e Croácia, eu acho que não tem nem discussão deixar o Endrick de fora.
ele tem que ser convocado. E para a Copa do Mundo, eu também o levaria. Vou explicar aqui em alguns motivos o porquê. Primeiro ponto de todos, o Endrick é um jogador que ele tem muita qualidade técnica. Ele é um cara que ele tem um bom domínio, ele é um excelente finalizador, é um cara muito potente, é um cara que vai para cima dos adversários e dificilmente é parado. Eu gosto desse perfil de jogador peitudo, que tem personalidade, que vai para cima. Então, além dele ser bom, ele é um cara que ele é, assim, digamos, ousado. Tem esse quesito. Outro quesito que eu levo muito em consideração para ter o Endrick na seleção é o fator foco. Eu gosto de jogadores focados, jogadores comprometidos, e ele demonstra muito comprometimento e muita maturidade desde o começo da sua carreira. Ele é aquele mesmo cara focado do seu começo do Palmeiras, do seu começo de Real Madrid e agora no seu começo de Lyon. Para quem não acompanhou, um dos vídeos de ontem até do canal, eu tinha mostrado aqui, informação do GE, como que é a rotina do Endrick. Para vocês terem uma ideia, ele não sai de casa para nada. Ele acabou de se mudar para Lyon e muitos assim têm esse pensamento de, poxa, tô morando em um lugar novo, vou sair, vou conhecer, quero saber como que é a região. O Endrick ainda nem teve essa experiência na sua cidade nova. Por quê? Ele passa o dia inteiro em casa. Ele só sai para treinar no Lyon ou então quando ele precisa viajar com o Lyon para os jogos. Caso contrário, fica em casa focado, se preparando para os jogos ou se recuperando dos jogos, porque ele tem a sua própria equipe de profissionais que o auxiliam na sua performance. No restante do tempo, quando não está cuidando dessa parte, ele fica com a esposa, com os cachorros e jogando videogame. É um cara muito centrado. Então ali ele mostra que ele tem um objetivo, que é estar na seleção, estar na Copa do Mundo. Isso também é algo que chama a minha atenção. E aqui agora, além dele ser bom e ser um cara focado, eu vou colocar um outro fator que também me convence de que o Endrick tem que estar na seleção e tem que estar na Copa do Mundo. Esse fator você não consegue ver em aplicativo de estatística, você não vê em análise durante o jogo, é uma coisa que você não consegue mensurar. Você só vê, só sente. E é o quê? Estrela. O Endrick é um jogador que tem estrela. Tá colocado no lugar certo, na hora certa, a bola o procura, e eu já tenho falado sobre isso desde quando ele teve suas primeiras chances na seleção brasileira. Se lembrem aí, lá na época do Dorival, ele entra no jogo contra a Inglaterra em Wembley. Vinícius Júnior cara a cara com o goleiro. O Vini Júnior chuta, a bola sobra nos pés de quem? De Endrick. 1-0 Brasil, gol dele. Chega então o amistoso seguinte, jogo contra a Espanha. Jogo difícil dentro do Bernabéu, Brasil perdendo até por 2-0. Ele entra no intervalo, com o Brasil perdendo por 2-1, sai um escanteio e a bola sobra na entrada da área. Ela cai nos pés de quem? Endrick de novo, empata o jogo, 2-2. Naquela partida, o Brasil empatou em 3-3. Ele entrou e fez uma fumaça absurda. É um cara que tem esse lado da estrela. E numa Copa do Mundo, você ter jogadores assim é fundamental. Não vejo muitos outros jogadores brasileiros que tenham essa estrela que o Endrick tem. Se você acha que esses jogos contra a Inglaterra e Espanha foram coincidências, calma. Amistoso pré-Copa América, Brasil e México. O Endrick entra no segundo tempo e no último lance do jogo, com o México tendo empatado em 2-2, cruzamento para dentro da área, quem faz o gol de cabeça? Endrick de novo. Então assim, o Endrick é um cara que ele deve voltar para a seleção brasileira agora na próxima data FIFA, porque o Ancelotti está de olho nele, só que ele já era para vir tendo uma sequência interessante na seleção desde a época do Dorival. É porque o Dorival não soube aproveitá-lo bem nesse sentido. Ele foi bem contra a Inglaterra, bem contra a Espanha, bem contra o México, e mesmo assim o Dorival vinha insistindo que ele fosse reserva no time, quando na verdade já deveria estar jogando faz tempo. Foi injustiçado pelo Dorival. Então por esses três fatores, qualidade técnica, foco e estrela, para mim o Endrick tem que estar na seleção brasileira. Como ele se encaixaria hoje na seleção? Agora vem uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas. Como o Endrick se encaixaria hoje na seleção? Porque ali no ataque nós temos muitos bons jogadores disputando 3, 4 vagas. Temos ali Rodrigo, Vinícius Júnior, Rafinha, Estevão, Matheus Cunha, João Pedro, enfim. Vários bons jogadores. Como o Endrick entraria nisso tudo? Eu acho que hoje ele não precisa nem ser titular, porque o Brasil tem montado uma configuração interessante com aquele quarteto ofensivo. Agora, eu acho que é válido você ter o Endrick, pelo menos dentro do grupo,
porque é um jogador que numa necessidade ele pode entrar num intervalo, entrar no decorrer de um segundo tempo e pode mudar completamente o cenário. Então eu particularmente fico muito feliz de saber que o Ancelotti está olhando de novo para um jogador de tanto talento, de tanta potência, que pode ajudar tanto a seleção brasileira, e fico ao mesmo tempo muito feliz de ver a superação do Endrick. O começo de temporada dele no Real Madrid foi muito triste. Ver que um jogador de tanta qualidade não tinha o menor espaço. E eu não estou dizendo aqui que ele tinha que ter sido titular no Real Madrid. Eu entendo que hoje, por exemplo, ele brigar por vaga com o Mbappé é algo pesado. Agora, você não dá minutos para esse jogador e você dá minutos para Mastantuono é algo com que eu não concordo. Fico feliz de ver então ele se desenvolvendo cada vez mais no Lyon e torço que ele consiga dar de fato essa volta por cima e voltar mesmo para a seleção e estar nessa convocação já do mês de março. Vou colocar aqui mais um ponto pelo qual eu também convocaria o Endrick, tá? Hoje nós não temos uma unanimidade na camisa 9. Não temos mesmo. Até por isso, o Ancelotti tem tentado adaptar o ataque da seleção com mais mobilidade, com o Matheus Cunha jogando quase que como um meio atacante e ali flutuando na frente. Estevão, Vinícius Júnior, Rodrigo, o Rafinha. Você não tem um cara que você fala, a 9 é dele. Tá todo mundo na briga. Estão na briga João Pedro, Igor Jesus, Caio Jorge, Vitor Roque, muitos caras. E até agora, ninguém pegou a camisa e falou, eu sou o 9. O Endrick volta pra briga muito por conta disso também. Porque é um cara que tem muita qualidade, muita capacidade e ninguém hoje é unânime naquele setor. Quero agora saber de você nos comentários se você acha bacana, acha interessante que Endrick volte para a seleção brasileira e qual que é a sua opinião a respeito disso tudo. Acha que ele tem ou não tem espaço? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa quinta. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!